Olha, uma das coisas que eu tenho pra estar dizendo pra vocês é que as coisas nunca quase sempre saem do jeito que a gente imagina. Essa semana, esse mês, basicamente, hoje é dia 27 de setembro de 2025, um dia completamente bom, depois de uma semana completamente caótica, e eu pensei que eu não fosse conseguir fazer nada no dia de hoje, e muito menos na semana que passou. Eu fiz toda uma organização, me planejei, fiz listas, fiz coisas, mostrei isso pra vocês nos vídeos e me entristeceu muito o fato de que eu consegui realizar por muito pouco tempo que eu me propus e na reta final do mês, aquela tristeza de você olhar para os seus objetivos feito com tanta efervescência no coração de início e com um peso, um pesar imenso da culpa de não ter conseguido fazer algo que você mesmo se propôs. Só que isso não é o oposto da gente buscar ter uma progressão, isso não é o oposto da gente buscar ter um pouco mais de tranquilidade. Por mais que eu não tenha realizado tantas coisas, eu fiz coisas, sim. Eu tenho que estar olhando para essas coisas. Podem ter parecido pequeniníssimas para mim de início, só que modificaram bastante. Inclusive até eu organizei aqui, devido a tudo que aconteceu, maneiras eficientes de eu estar adiantando os meus processos. Eu coloquei aqui, eu fiz no Canva uma lista base, assim, dizendo do que eu devo estar fazendo, do que eu devo estar me preparando, como eu devo estar me organizando, pelo menos na minha manhã, porque a minha manhã ela é muito importante, né? Então, assim, tudo o que poderia dar certo, deu, mas tudo o que poderia ter dado errado, deu com muito mais força nesse mês. E isso me trouxe um pouco de insegurança e medo. Como uma pessoa que é autônoma, que está buscando empreender já tem um tempo, que está no mercado de trabalho autônomo como microempreendedora desde 2023. Eu estou há 2 anos no mercado, né, trabalhando com a cartomancia. E olha, independentemente do trabalho, a gente nunca sabe quanto pode ser difícil as coisas. E eu estou num processo de migração, eu acho que seria assim que se fala. Algumas pessoas colocam transição de carreira, mas eu não quero transicionar a minha carreira. Eu quero germinar novos projetos para conciliar e também me fundamentar melhor naquilo que eu faço. Eu tenho só 24 anos de idade, eu estou numa autocobrança imensa. Quando eu tinha 21, eu não tinha quase nada. Quase nada. Nem esses gatos que entraram aqui. No começo, Serafim, esse aqui é o Cuscuz e a Alecrim tá ali embaixo, que eu já estava aqui quando eu entrei. Eu não tinha nada, sabe? E olhar para o que não deu certo em um mês, comparado a tanta coisa que deu certo em um ano, é tão esdrúxulo, tão pequeno. Eu poderia ter lido muito mais livros, eu poderia ter feito tanta coisa, só que o peso, ele é tão massivo. Como que pensamentos de não realização ocupam tanto espaço nos nossos membros? Porque a gente se pesa tanto, primeiro no nosso órgão cérebro, e depois o nosso corpo parece se desmecanizar para as atividades por conta da culpa. Como que a culpa... A culpa é uma idiota, né, cara? Porque a gente se preocupa tanto com ela, e a única coisa que ela tem pra gente é um sorriso amargo, com um abraço falso, como se ela fosse um conforto. É uma grande armadilha pensar que a culpa pode sustentar a gente em algumas coisas. Porque tem pessoas que se culpam e se sentem bem às vezes, né? Tem alguns loucos por aí que fazem isso. Então, eu rabisquei algumas ideias aqui no Canva. Tenho alunas da minha mentoria para estar conversando. Tenho projetos da mentoria para estar entregando. Eu tenho um curso em vídeo para estar terminando a estrutura esqueleto por escrito para depois passar para o processo de estar fazendo ela em vídeo. E quase que esse vídeo da nossa última semana de setembro não sai. One Week, grave por um dia, edite por um dia e poste por um dia, toda semana. Mas se concentre na sua semana. E ontem me bateu uma tristeza tão forte. Eu tô com um projeto diferente, um projeto particular meu, que eu nunca vi ninguém fazendo, nunca vi nenhum youtuber fazendo isso. E não é questão de vangloriar, não. É questão de ter uma ideia original que vai me deixar muito feliz. Um ponto diferente, essa é a alegria que eu falei pra vocês. Um ponto diferente em que coloca um pouco mais da minha identidade dentro dos vídeos, porque é o que eu quero. E é o que eu quero trazer pra cá. E
ter algo original, algo feliz e não ter conseguido postar uma coisa que eu queria ter feito. Rotina, trabalho, corpo ficando frágil, sistema imunológico gritando e aí eu acabando ficando um pouco doentinha, questões que me abateram bastante, questões felizes, questões tristes, boas notícias, notícias tristes, né? O que salvou e o que eu mais gosto na minha semana é, além de trabalhar, poder ficar com a minha mulher e também ajudar como voluntária nos almoços na casa espírita em que eu auxilio como voluntária. E tá de noite, ó a moto passando. E isso me incomodava muito. E algo bom, algo mágico, algo invisível, seria a fé, aconteceu de ontem para hoje. Por mais que a minha esposa, minha noiva na verdade, mas eu já considero minha esposa, é uma pessoa para a vida toda. Por mais que a minha esposa sempre me apoiou com os meus vídeos, eu sempre tive um medo, uma vergonha na verdade, tão besta, porque quando antes dela vir eu tinha total liberdade para trabalhar com vídeos, ela me conheceu por meio dos meus vídeos, e por que agora eu tenho tanta vergonha de gravar e às vezes quando ela tá perto, ou ver alguma coisa que eu falo, a tonalidade do que eu falo, a altura, né? E ela só falou, vai. E eu precisava desse vai. Quando a gente se tá com alguém, a gente precisa que a pessoa se mostre ali presente. E ela ter me apoiado é muito importante. Então, até de vir aqui gravar à noite, uma coisa que eu não faço, eu acabei de trabalhar. São 7h27 agora da noite, de um sábado. E esse vídeo vai ser postado daqui a pouco, porque eu não vou deixar que problemas arruinem a minha semana. E daí que os 3 primeiros vídeos foram postados na sexta-feira e o quarto vai ser postado num sábado. Eu tô voltando agora a postar vídeo no YouTube, então testes são necessários e importantes para as coisas caminharem ali pra frente, né? Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês a minha telinha do Canva para vocês verem como é que foi meu rascunho da manhã. Basicamente é isso, acordar às 6h30, agradecer pelo dia e fazer as minhas preces, arrumar a cama. Isso aqui foi um hábito que eu desenvolvi em 2019 que fez um bem danado pra minha rotina de forma geral. Então, assim, é um hábito que eu gosto de estar colocando, pelo menos hábitos que eu sei que eu vou estar realizando, porque eu sei que vai ter uma tarefa que vai estar com check, que vai estar com ok, e isso motiva a gente a estar fazendo outras coisas. Ixi, daí tem que lembrar de estar postando isso aqui para estar vendendo. Tem um skate. Isso aqui era uma das coisas que estava programado para poder fazer em setembro. Terminar de ripar esse lado aqui do meu escritório. Porque ali, no fundo dos outros vídeos, já tá ripado. Só que essa parede aqui, ela deu um trabalho, tá dando trabalho até hoje. Porque é a 5ª vez que eu ripo ela e os mesmos lugares, são ripas diferentes, mas nos mesmos lugares, as ripas caem. Simplesmente escolhe não ficar pregado na parede. E é tipo assim, a fita que tá aqui, a dupla face daqui, é a mesma daqui. Por que deu certo de um lado e não deu certo do outro? Olha o cuscuz. E aí também tem uma bola de basquete pra tá vendendo também. Sabe, eu tava me lamentando. Esse aqui é o vídeo da sexta-feira. Seja bem-vindo ao One Week, o canal onde por uma semana eu tenho a minha feliz satisfação e obrigação de estar gravando um vídeo por semana, editando esse vídeo em um único dia da semana e postando ele em um dia da semana. Então, para você que tem problemas de motivação com o YouTube, aplica a mesma ideia do One Week. Só por uma semana eu vou gravar um vídeo, só por uma semana eu vou editar esse vídeo e só por uma semana eu vou postar esse vídeo. E lembrando, essas 3 ações são dentro da tua mesma semana. Então, e daí que você está vendo esse vídeo agora, 10 horas da noite, dá tempo de você gravar o seu vídeo e postar ele. Não precisa de edições muito complicadas. E mesmo que tá à noite e tem esses barulhos insuportáveis, você não vai deixar uma bicicleta elétrica estragar a sua felicidade com realizar o seu sonho. Por favor, não seja tolo como eu fui. Em 10 anos que eu tento gravar, eu não quero ser tola de novo, para perder mais um ano. Então, dos 14 aos 24, parabéns, Júlia de 14 anos. Com 24, você finalmente parou de ter vergonha de crescer com isso.